A China rejeita definitivamente as exigências dos Estados Unidos da América para que pare de comprar petróleo russo e iraniano e declara que está pronta para pagar uma tarifa de 100% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos. Então todas as ameaças de Donald Trump aos chineses não têm significado? E aqui surge a cena a informação de que Donald Trump, no âmbito das negociações comerciais, está disposto a fazer algumas concessões à China. Talvez não impor uma tarifa de 100%, mas somente se a China ajudar de alguma forma a pressionar o ditador russo Putin para que ele aceite negociações adequadas para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Vamos analisar juntos esse assunto. O que a China diz, o que os americanos dizem e se Donald Trump realmente está disposto a recuar. Em alguns pontos, recuar, em outros, fazer concessões e não impor aquela tarifa de 100% que foi anunciada. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 4 de agosto, segundo o calendário. A seguir falarei sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, muitos funcionários e especialistas de ambos os lados, incluindo o ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, garantem que autoridades dos Estados Unidos da América e da China talvez consigam resolver suas divergências para chegar a um acordo comercial e evitar a imposição de tarifas rigorosas. Mas suas posições ainda estão longe de um consenso em uma questão. Os Estados Unidos da América exigem que a China pare de comprar petróleo da Rússia, mas a China se recusa a fazer isso. E a seguir vou citar o Ministério das Relações Exteriores da China em resposta à ameaça dos Estados Unidos da América de impor uma tarifa de 100%. A China sempre garantirá seu fornecimento de energia de maneiras que atendam aos nossos interesses nacionais. Coerção e pressão não levarão a nada. A China defenderá firmemente sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento. Essa resposta é notável em um momento em que tanto Pequim quanto Washington demonstram certo otimismo e até boa vontade para alcançar um acordo comercial que permita manter a estabilidade das relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Após a rejeição dessas restrições comerciais rígidas e exorbitantes que foram impostas na primavera, essa resposta destaca a confiança da China em sua capacidade de agir com firmeza em relação ao governo Trump, especialmente quando o comércio está ligado à sua política energética e externa. É isso aí. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, ao concluir as negociações com os chineses, declarou que, quando se trata da compra de petróleo russo, os chineses levam seu próprio soberano muito a sério. Em seguida, ele foi citado: "Nós não queremos ferir a soberania deles, por isso eles gostariam de pagar uma tarifa de 100%. Os chineses não aceitam abrir mão do petróleo russo, mas estão dispostos a pagar a tarifa." Na quinta-feira desta semana, Scott Bessent chamou o lado chinês de negociadores duros, mas afirmou que a resistência da China não atrasou as negociações. Citação: "Eu acredito que temos todas as condições para fechar o acordo." E é aqui que muitos especialistas começam a falar sobre o que não levará à imposição de tarifas de 100% contra a China. O ponto central não é apenas a recusa enfática da China em comprar petróleo russo. A compreensão dessas ameaças simplesmente anulará todo o progresso recente e provavelmente destruirá qualquer chance de Trump e do líder chinês Xi Jinping anunciarem algum grande acordo comercial. Se eles se encontrarem neste outono, em setembro planejam se reunir. E isso também se aplica à Índia, porque agora a Índia também está se recusando, ao que parece, a cumprir essa exigência de Trump de não comprar absolutamente nenhum petróleo russo. E a Índia declara que nós planejávamos assinar esse acordo comercial até o outono. Dizem que ainda há tempo para realizar consultas, discutir e assim por diante, e assim por diante. E então, como escreve hoje a Associated Press, buscando limitar as vendas de petróleo da Rússia e do Irã, que são a principal fonte de renda para ambos os países. Os Estados Unidos da América querem reduzir o financiamento das forças armadas deles, já que Moscou continua a guerra contra a Ucrânia e Teherã financia militantes por todo o Oriente Médio. E aqui é preciso entender que a China realmente está jogando de forma bastante dura. Quando em abril Trump apresentou um plano abrangente para impor tarifas a dezenas de países, o único país que tomou medidas de retaliação foi a China. Porque ela se recusou naquela época a ceder à pressão dos Estados Unidos da América. Você se lembra daquela história sobre tarifas de 145% e 125% de ambos os lados? E hoje, muitos especialistas afirmam que se os Estados Unidos da América realmente pretendem impor essas tarifas enormes, a China vai lutar até o fim.
E essa é a posição oficial consistente da China, dizendo que eles não pretendem parar. Eles podem repetir exatamente o que ocorreu em abril. Além da tática de negociação, a China também pode suspeitar que os Estados Unidos da América não cumprirão essa ameaça, o que coloca em dúvida a importância que Trump dá ao enfrentamento da Rússia. Além disso, muitos especialistas agora afirmam que Pequim dificilmente mudará sua posição ao perceber contradições nos objetivos de política externa dos Estados Unidos da América em relação à Rússia e ao Irã. Enquanto isso, o apoio político de Pequim a Moscou é consistente e inequívoco. Além disso, segundo especialistas, Pequim pode usar isso como mais uma ferramenta de negociação para obter concessões adicionais de Trump. Ao mesmo tempo, especialistas acrescentam que Pequim agora se considera quem tem a carta na manga na disputa com Washington. Ou seja, vejam só, parece que a compra de petróleo russo por nós determina se Trump conseguirá ou não alcançar um cessar-fogo na Ucrânia. Então é preciso jogar. Essa era uma tática perigosa que agora os chineses estão tentando usar. Trump deixa claro que quer fechar algum acordo comercial de grande impacto com Xi Jinping. Portanto, recusar a exigência dos Estados Unidos da América de parar de comprar petróleo da Rússia ou do Irã provavelmente não será considerado uma violação desse acordo comercial. Mesmo que isso crie algum atrito ou atraso na assinatura do acordo, a continuação da compra de petróleo da Rússia mantém a chamada solidariedade estratégica de Xi Jinping com o ditador Putin e reduz significativamente os custos económicos para a China. Pequim simplesmente não pode se dar ao luxo, neste momento, de abrir mão do fornecimento de petróleo da Rússia e do Irã. Essa é uma fonte estratégica de energia importante demais e Pequim está comprando petróleo do Irã e da Rússia realmente a preços bastante baixos. De acordo com o relatório da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos da América, para 2024, cerca de 80 a 90% do petróleo exportado pelo Irã vai exatamente para a China. A economia chinesa se beneficia da importação de mais de 1 milhão de barris de petróleo iraniano por dia. E depois que, em junho, o parlamento iraniano propôs fechar o Estreito de Hormuz após ataques dos Estados Unidos da América a instalações nucleares iranianas, a China se opôs ao fechamento dessa vital rota de trânsito de petróleo. A China também é um dos principais compradores da Rússia, mas ocupa o segundo lugar depois da Índia em volume de compras de petróleo russo exportado por via marítima. E agora, segundo pesquisadores, em abril a importação de petróleo russo pela China aumentou 20% em relação ao mês anterior, ultrapassando 1,3 milhão de barris por dia. Na semana passada, Trump declarou que os Estados Unidos da América imporiam uma tarifa de 25% sobre produtos da Índia, além de uma taxa adicional de importação devido à compra de petróleo russo pela Índia. O Ministério das Relações Exteriores da Índia afirmou na sexta-feira que as relações com a Rússia são sólidas e duradouras. Ou seja, eles supostamente sinalizam que estão prontos para continuar comprando esse petróleo russo. Trump deixa claro que para a Índia é inaceitável continuar financiando a guerra na Ucrânia comprando petróleo dos russos. E, consequentemente, hoje o vice-chefe do gabinete da Casa Branca e principal conselheiro político, Stephen Miller, declarou, cito, "As pessoas vão ficar chocadas." Ao descobrir que a Índia está, de fato, alinhada com a China na questão da compra de petróleo russo, os Estados Unidos da América precisam abordar de forma realista a questão do financiamento desta guerra. De modo geral, muitos especialistas agora concordam que a China definitivamente não fará concessões antes de 8 de agosto. E todas as negociações comerciais com a China e a Índia vão continuar por anos, pelo menos até o final do verão. E quando Trump planeja visitar a China em setembro, no início de setembro, até esse momento, pode ser que já exista algum tipo de acordo comercial e, provavelmente, até lá não haverá tarifas de 100%. E as negociações continuarão sobre como contornar esse ultimato de Trump que ele impôs. A China realmente está em uma posição bastante vantajosa agora, porque é monopolista na extração e, o que é importante, também no processamento. Daqueles mesmos metais de terras raras que são criticamente importantes, inclusive, para o complexo industrial de defesa dos Estados Unidos da América. A China entende que o tempo também está do seu lado, que Trump ainda precisa de algum tipo de vitória. Porque se ele agora impor tarifas de 100% contra a China, todas as negociações comerciais vão por água abaixo, a China responderá com tarifas de 100% também. E nós voltamos novamente à posição de abril deste ano. Teremos que começar tudo do zero. Por isso, primeiro é preciso
surgir alguma proposta de alternativa ao fornecimento desse petróleo russo e iraniano, porque é muito barato para a China comprar petróleo bruto desses seus vassalos. Por isso, agora é óbvio que haverá grandes expectativas em relação à posição do Trump e à posição da Casa Branca sobre como eles vão sair dessa situação. Talvez seja introduzida essa tarifa de 100% para algum grupo de produtos, mas não exatamente para todos. Uma tarifa de 100% para certos produtos. E há grandes preocupações de que Trump acabe dizendo: ouçam, essa é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, não é a minha guerra, é a guerra do Joe Biden. Por isso, fiz tudo o que pude lavando as mãos. Estou saindo completamente desse jogo. Esse seria o cenário mais negativo. Mas aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. É isso. Cuidem-se e até mais.